E a palavra é sua. A gente tem até as 10 horas, e aí você fica livre para usar esse tempo para, enfim, trocar, conversar e contar um pouco da sua pesquisa. Obrigada, Maria Paula. Prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Laura Escaciota, eu sou nutricionista e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu fui estagiária do CREM enquanto eu ainda estava na faculdade, então fiz estágios obrigatórios, né, de saúde pública, bem na época da pandemia de Covid. Então, ele foi parcialmente presencial, parcialmente online por conta disso. Foi bem ali em março de 2020. E foi um momento muito importante, acho que o CREM me marcou, assim, como pessoa e como profissional também. Eu gostava muito de realizar os atendimentos, né, com as crianças, fazer as oficinas de Ecoeba. Lembro de alguns de vocês, estão aparecendo alguns nomezinhos aqui, e eu lembro de algumas pessoas também. Então, é um prazer revê-los. Bom, eu acho que para me apresentar um pouco melhor, né, durante a graduação eu tive a oportunidade de realizar iniciação científica e eu trabalhei com ambientes alimentares desde aquela época. Então, durante a graduação, eu desenvolvi um guia para comerciantes de alimentos e gestores públicos para como eles poderiam tornar o comércio deles mais saudável. Esse guia está publicado pela editora da USP. Depois eu posso até compartilhar com vocês esse documento. E aí foi nesse momento que eu me apaixonei por ambientes alimentares, por estudar, né, e pesquisar sobre o tema. E no mestrado eu continuei, então, esses estudos e avaliei com os dados do Nutrinet, que é uma corte que a gente tem, um estudo de corte que a gente tem lá na faculdade. Eu avaliei a associação entre esse ambiente alimentar ao redor da casa dos participantes e o consumo de alimentos ultraprocessados por eles. E aí, durante o mestrado e também um pouco depois, assim, né, porque se estendeu, eu acabei me envolvendo com um trabalho de ambiente também, mas agora com as escolas, né? Então, para entender o ambiente alimentar das escolas e associação com o consumo de ultraprocessados pelos adolescentes. E eu vou apresentar mais para frente dados desse estudo, né, que a Maria Paula já comentou, que teve uma repercussão bem legal na mídia. Mas, para começar a nossa conversa hoje, eu gostaria de falar sobre o enfrentamento do consumo de ultraprocessados em crianças e adolescentes. Para isso, acho que é importante a gente começar conceitualizando, né? Falar um pouquinho do que são os ultraprocessados. Imagino que vocês já conheçam. Acho que tem mais do que nutricionistas aqui, né? Imagino que tenha educadores físicos, psicólogos, e outras médicos, enfim, outras especialidades, né? Tô Laura, nós correta? temos também, perdão, nós temos também o time do administrativo aqui. Essa é um espaço aqui bastante heterogêneo. Nós temos pessoas que não estão diretamente ligadas ao atendimento da criança, só para você, Ah, entender. legal. Então, acho que vai ser bastante útil conceitualizar, né, explicar que os ultraprocessados são formulações industriais prontas para o consumo, feitas a partir de um grande número de ingredientes. Esses ingredientes, eles são normalmente retirados de alimentos in natura e minimamente processados, como os açúcares, as gorduras, os amidos ou até isolados proteicos, e quando a gente mistura esse monte de itens, né, esse monte de ingredientes, a gente transforma em um alimento que não tem não é muito atrativo, né? Porque imagina a gente misturar um isolado proteico com um amido, um açúcar, ele fica sem cor, sem graça, com uma textura esquisita. Então, para isso, a indústria coloca aditivos alimentares que vão conferir cor, aroma, sabor a esses alimentos, textura.
assim transformando no que a gente conhece como os alimentos ultraprocessados. Vou trazer alguns exemplos, né, que são salgadinhos, bolachas de pacote, refrigerante, umas balas, confeitos, chocolates, uma série de alimentos que muitas vezes não são reconhecidos, a gente fala, né, pelas nossas avós, como comida de verdade, que eram alimentos que até algumas décadas atrás mal existiam. E o objetivo maior da produção desses alimentos é maximizar o lucro das corporações, né? Então, a indústria produz esses alimentos com esse objetivo de obter maior lucro possível. Essa é uma clássica figura que mostra um pouquinho do grau de processamento dos alimentos, é, a partir de três alimentos, né? Então, a gente tem o abacaxi, o milho e o peixe, que são alimentos in natura, minimamente processados, ou seja, que sofreram nenhuma ou pouca modificação após deixar a natureza. E devem ser a base da nossa alimentação, é o que o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda. Depois a gente tem os alimentos processados, que são esses mesmos alimentos adicionados de açúcar, ou sal, ou gordura, feitos, né, para melhorar o sabor, tornar mais atrativo, mas também para aumentar a durabilidade desses alimentos. Então a gente tem um abacaxi em calda, um milho em conserva, um peixe em conserva. E por fim, a gente tem os alimentos ultraprocessados, que eles já não têm quase nada de alimento original ali, né? Então, o suco de abacaxi em pó, que tem menos de 3% de suco de fruta mesmo, um salgadinho de milho no pacote ou um empanado de peixe. Então, a gente não reconhece tão facilmente esses alimentos, às vezes nem identifica qual que é o alimento base que continha nesses produtos. E qual que é o problema, então, né, relacionado aos ultraprocessados? Por que que é tão alarmante, a gente ouve tanto falar que é um problema consumir esses alimentos? Bom, tem uma série de fatores, né, que vão influenciar. A primeira delas é que eles têm uma composição nutricional completamente desbalanceada. O que significa que para a gente chegar nesses produtos, a gente tem uma completa destruição da matriz alimentar e muitas vezes retirada de água desses alimentos, tornando-os com uma densidade calórica muito alta, né? Uma densidade energética muito alta, o que significa que eles são ricos em calorias, em energia, em açúcar, gordura e sódio, que são nutrientes importantes para a nossa saúde, mas que em excesso fazem mal, né? Então, esses alimentos concentram muito esses nutrientes. E por outro lado, eles têm uma baixa presença de vitaminas, de minerais e de fibras que são nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Outro aspecto importante dos ultraprocessados é que eles levam a um consumo excessivo de calorias. Não só porque eles são, de fato, altamente calóricos, né, com uma densidade energética muito grande, mas também porque eles têm um hipersabor por causa dos aditivos alimentares. Então, esses aditivos que vão trazer cores e aromas e texturas, eles vão influenciar o nosso paladar, fazer que a gente queira comer mais daquele alimento. Então, a gente acaba comendo uma quantidade maior do que a gente comeria de outros alimentos não ultraprocessados. Temos uma questão com as calorias líquidas, né? Um dos mecanismos de saciedade do nosso corpo é o volume de alimentos que tem no estômago, e pelos alimentos líquidos, a gente tem maior dificuldade ali de identificar que já estamos satisfeitos. Então, quando a gente toma, por exemplo, um refrigerante rico em açúcar, que tem uma quantidade de calorias expressiva, nosso corpo demora um pouco mais ali para dar o sinal de saciedade do que se a gente comesse um prato de comida de fato. Então, a gente acaba conseguindo comer mais desses alimentos líquidos, né? E muitas vezes ricos em açúcar do que de outros alimentos. Eles favorecem o consumo em locais inadequados, sem que a gente tenha atenção ao comer, e fornecem porções gigantes, né? Então eu trouxe até esse exemplo da batata aqui, porque era até uma campanha dessa rede de fast food
que fez uma porção gigante de batata frita. E eu fico me perguntando qual é a necessidade de ter uma porção gigante, sendo que muitas vezes uma porção pequena ou média já nos satisfaria, mas aí a diferença de preço é 30 centavos, 50 centavos, o que incentiva que a gente consuma esses alimentos, né? Porque o custo-benefício é melhor, só não é melhor para nossa saúde, né? E aí, para contornar um pouco isso, a indústria tenta reformular produtos, né? Então, ela tenta alterar a composição nutricional desses alimentos para torná-la mais favorável. Então, eles criam versões diet, zero, light, e aí o que acaba acontecendo é a substituição de um nutriente crítico por outro. Então, a gente substitui gordura por açúcar, ou então substitui açúcar por edulcorantes ou adoçantes. O que não resolve muito o problema, né? A gente só tá criando outro. E a gente sabe que esses aditivos, porque agora tá bem comum, bem na moda, né? Ser tudo zero. Eu não sei até se vocês têm acompanhado as redes sociais, mas todos os influencers de alimentação têm falado, né, sobre até shakes de proteína zero, né? Então parece que se não tiver calorias, se for zero, tá tudo bem consumir na quantidade que for. E essa ideia ignora o papel dos aditivos na nossa saúde, né? Então, eles já têm sido associados com problemas de desregulação da microbiota intestinal, alguns têm o potencial cancerígeno, estão associados com o desenvolvimento de depressão, síndrome metabólica, uma série de problemas e desfechos de saúde. E o efeito cumulativo desses aditivos na saúde ainda não é bem conhecido, porque os estudos normalmente são realizados, estudos de segurança, né? Que a Anvisa, por exemplo, realiza para provar o uso de um aditivo num alimento, ele é realizado com um aditivo. Então, eu vou usar o edulcorante e avaliar se esse aditivo tem algum potencial prejudicial para a saúde. Se não, muitas vezes avaliando só o potencial cancerígeno também, sem avaliar outros aspectos. Se não tiver, tá liberado, mas a gente não sabe qual que é o efeito do edulcorante, com o emulsificante, com o corante, uma série de combinações. Outro problema relacionado aos ultraprocessados é a publicidade de alimentos, que é muito forte, né? A indústria faz um marketing muito agressivo desses alimentos, estimulando um comer compulsivo. E aí eu trago essa imagem da propaganda do Bis, que coloca, né? Isso é abstinência. Então, eles mesmos remetem essa ideia de que o comer esses alimentos está associado a um vício, a uma dificuldade de parar de consumi-los, né? Elas são especialmente preocupantes quando elas fazem alegações de saúde ou alegações relacionadas ao bem-estar e à felicidade, que é o clássico exemplo da Coca-Cola nas campanhas de final de ano, né? De abre a felicidade. E quando são voltadas ao público infantil. Então, a gente tem a utilização de personagens, celebridades e desenhos que são caros às crianças, que as interessam e fazem com que ela queira comprar ou consumir esse alimento muito mais pelo desenho, pelo personagem, do que de fato pelo alimento. Às vezes ela nem conhece, ela nunca nem consumiu esse alimento, mas só dela ver ali o desenho favorito dela estampado na embalagem da vontade dela ter aquele produto. Fora das alegações de saúde que não fazem nenhum sentido, como Tang está aqui com mais nutrientes e diversão, quando a gente se pergunta que tipo de nutriente que tem num pozinho sabor laranja. Os ultraprocessados também têm um impacto muito relevante na cultura, uma vez que eles substituem refeições baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. Esses alimentos são feitos justamente para isso. A gente já tem uma gama muito ampla, muito diversa de alimentos saudáveis que fazem parte da nossa cultura alimentar, e todo ultraprocessado ele vem para substituir um alimento in natura minimamente processado, para imitar um alimento in natura minimamente processado ou preparações culinárias também.
Então, esses alimentos, eles estão altamente presentes em diversos espaços. A gente vê essas máquinas para comprar, como essa aqui, né? À esquerda, à direita, desculpa, do slide, em que estão presentes até em hospitais, muitas vezes, que deveriam ser locais promotores da saúde. A conveniência desses alimentos, por eles terem altas datas de validade, serem fáceis de comprar e adquirir e consumir, e a praticidade também. E um impacto importante na vida social, porque ele gera um consumo que não favorece a comensalidade. A comensalidade tem três pilares, né, segundo o nosso guia alimentar, que diz respeito ao consumo de alimentos com regularidade e atenção, ou seja, que a gente faça refeições completas, prestando atenção no que está comendo, em vários momentos, né? Então, no café da manhã, no almoço, no jantar, e que isso se repita ao longo dos dias e das semanas, em companhia com outras pessoas, para que a gente construa vínculos, tenha trocas, tenha momentos de descontração ali, de prazer envolvendo a comida e ambientes apropriados, que sejam calmos, que tenham uma mesa, que tenham talheres. E os ultraprocessados dificultam tudo isso, né? Então a gente consegue comer facilmente esses alimentos se deslocando para o trabalho ou para a escola, no carro ou a pé, no ônibus, comer o alimento na frente da televisão ou de outras telas, o que também favorece um consumo excessivo desses alimentos. É muito difícil que a gente sente na frente da TV com um prato de arroz e feijão, porque a gente não tem como apoiar direito, né? Os talheres e juntar o arroz, levar a boca sem deixar cair. E enquanto com que um snack, né, um salgadinho ou um lanche, é muito mais fácil a gente ter esse hábito, esse consumo. Então, eles têm esse impacto importante também na vida social das pessoas. E o impacto no meio ambiente também, né? Então, eles favorecem uma produção de alimentos não sustentável, baseada em monoculturas, uma vez que os ingredientes principais desses alimentos vêm da soja, do milho, do açúcar, da cana-de-açúcar. Então, a gente extrai componentes desses alimentos para a produção de ultraprocessados, e isso tem a ver com a redução da biodiversidade, comprometimento de recursos naturais, principalmente quando a gente fala do desmatamento para a produção em larga escala dessas culturas de alimentos. O que leva também a uma cadeia longa de produção e distribuição, gerando mais poluentes, né? Então, um alimento que é produzido na Suécia pode ser consumido aqui no Brasil com tranquilidade, porque ele tem uma data de validade super longa, ele não estraga, ele dura 1, 2 anos muitas vezes. Então, a gente tem uma cadeia muito maior, o transporte utilizado, né, para distribuir esses alimentos está envolvido na poluição do meio ambiente. E o uso excessivo de embalagens plásticas. Então, quem nunca viu aqueles biscoitos que é um biscoito embalado, aí cada biscoito embalado individualmente dentro de um pacote maior com outro que vem cada um desses biscoitos, né? Então, assim, é uma quantidade de plástico utilizada para esses produtos muito maior do que dos outros alimentos não ultraprocessados e que vão ficar aí no meio ambiente e como que a gente vai lidar com eles, né? A indústria tem pouco ou nenhum interesse em lidar com essa quantidade de lixo que ela está gerando. E por fim, mas não menos importante, o impacto na saúde. Então, o consumo de ultraprocessados tem sido associado com uma série de desfechos negativos. Essa figura traz uma revisão guarda-chuva que foi realizada em 2024 e que mostra a associação do consumo de ultraprocessados com diversas doenças, com mortalidade por todas as causas, com câncer de mama, com ansiedade, depressão, asma, doença de Crohn, obesidade, enfim. São mais de 32 desfechos em saúde. E nos adolescentes, a gente tem os estudos que foram utilizados, né, nessa revisão, eles mostram especialmente associação com distúrbios mentais e condições respiratórias.
Mais recentemente ainda, né, no finalzinho de 2025, a gente teve essa série publicada no Lancet, que é uma das revistas mais respeitadas no mundo sobre saúde, e a gente tem aqui a associação do consumo de ultraprocessados com diversas doenças importantes, incluindo um risco bem importante aqui para o desenvolvimento de doença de Crohn, de doença abdominal, de obesidade abdominal, dislipidemias, diabetes tipo 2, doença renal, toda mortalidade por todas as causas, hipertensão, enfim. Então está bem estabelecido já na literatura o impacto dos ultraprocessados na nossa saúde. E aí, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente vê que esse é o grupo da população que mais consome ultraprocessados. Então, esses são dados da pesquisa de orçamentos familiares e elas mostram que em todos os grupos populacionais cresceu o consumo entre 2008, 2009, 2017 e 2018, né? Aumentou ali. Mas nos adolescentes, que é essa faixinha laranja, essa linha laranja, vejam como é um consumo muito maior, chegando a 26,5% das calorias vindas desse grupo de alimentos em 2017 e 2018, enquanto que, por exemplo, para os adultos é de 19,5%. E aí, aqui eu trouxe um pouquinho de dados da prevalência de obesidade, né, e sobrepeso em crianças menores de 5 anos. Esses são dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, de 2019, e ele mostra já uma prevalência de 3% de obesidade em crianças menores de 5 anos e o sobrepeso já chegando a 7%. Em crianças de 5 a 9 anos, a gente tem dados da POF de 2008 e 2009, mostrando que já chega a 14% das crianças com obesidade, né, nessa faixa etária, e em adolescentes de 10 a 19 anos, chegando a 5%. Em todos esses sendo maiores em meninos do que em meninas, né? Aqui é mais um gráfico mostrando só a evolução temporal ao longo das pesquisas, desde 1974 até 2009, e mostra claramente, né, uma linha ascendente, mostrando que a obesidade tem crescido, a obesidade e o excesso de peso, né, ela tem crescido aqui, tanto em meninos quanto em meninas. E para trazer um dado um pouco mais recente, né, que esse dado era de 2008 e 2009, mas é que a gente tem de adolescentes acompanhados na atenção primária à saúde. E aí a gente vê que a obesidade em adolescente já chega a 12%, em crianças a 16%. São dados bastante alarmantes, é um número muito grande de crianças e adolescentes com essa condição e que muito estão relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. Então, quais as causas, né? Tanto do consumo, do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, tanto da obesidade? O que está influenciando isso? E aí a gente tem aqui o ambiente alimentar como um fator muito importante no consumo desses alimentos. Então eu trouxe esse modelinho aqui embaixo da Glans de 2005, que eu acho ele bem didático para explicar o que são os ambientes alimentares. Então ela divide os ambientes em quatro espaços, né? O ambiente comunitário, que seria esse ambiente onde as pessoas compram e adquirem alimentos. Então, são os supermercados, as feiras, os açougues, as padarias, são esses estabelecimentos que tem no ambiente, né, que a gente vive, que a gente mora, que a gente vai lá para comprar alimentos ou para consumir, como restaurantes que você já consome no próprio estabelecimento. O ambiente do consumidor, que seria o espaço dentro desses estabelecimentos. Então, por exemplo, as informações que tem ali sobre preço, sobre promoções de produtos dentro de um mercado, né? Então, o posicionamento dos alimentos dentro desse mercado, as informações nutricionais que eventualmente são veiculadas dentro desse espaço. A gente tem um ambiente organizacional ou institucional que diz respeito a ambientes como escolas, locais de trabalho e outros, né, que podem influenciar ali
uma parte importante de onde as pessoas vivem e passam o seu dia, e que vão influenciar o consumo de alimentos, porque também são espaços onde são oferecidas refeições ou que as pessoas eventualmente vão ter que se alimentar. E o espaço da informação, que tem a ver com a mídia, com a publicidade de alimentos e como isso, como ela interfere em todos esses outros cenários, né? Em todos esses outros ambientes. Ai, desculpa que minha luz apagou. Pronto. Então, aqui, só para exemplificar, eu trouxe alguns artigos, rapidamente. Minha ideia não é entrar em cada um deles, mas só para apresentar para vocês como esses quatro tipos de ambientes podem influenciar nosso consumo e a nossa saúde. Então, no ambiente comunitário, que é esse espaço onde as pessoas compram e adquirem alimentos, a gente já tem uma série de estudos, talvez seja o aspecto que tem, a parte do ambiente que a gente tem o maior número de estudos já avaliando, mostrando que, por exemplo, ambientes com maior densidade de estabelecimentos que comercializam prioritariamente os ultraprocessados estão associados com maior consumo desses alimentos. Então, quanto mais o ambiente vende ultraprocessado, mais as pessoas que compram naquele ambiente vão consumir esses alimentos. Também mostra uma associação desse ambiente com desfechos em saúde diretamente, por exemplo, com diabetes, doenças cardiovasculares e mortalidade por doenças crônicas. E mostrando também que indivíduos que consomem mais ultraprocessados consomem mais, compram mais em mercados e menos em açougues e em feiras, mostrando que o ambiente pode, o tipo de alimento comercializado no ambiente pode influenciar o hábito de compra e de consumo da população. Recentemente, a gente teve uma metodologia proposta para identificar esses espaços, né? Então, esses ambientes, se eles são fontes prioritárias de alimentos in natura e minimamente processados, ou de ultraprocessados, ou combinações dessas três fontes, ou de duas fontes. E aí, essa nova classificação chama Locais Nova, foi proposta por esse artigo, deixei o nome aqui, né? Sistema de classificação dos locais de aquisição de alimentos com base no Guia Alimentar para a População Brasileira. Locais Nova. Então vejam que o supermercado, ele tem um grande percentual de contribuição para a compra de alimentos in natura e minimamente processados, mas também para de ultraprocessados. Enquanto que as lanchonetes têm um percentual bem importante na venda de ultraprocessados, mais do que de todos os outros grupos de alimentos. Quando a gente fala do ambiente do consumidor, a gente já tem artigos mostrando a influência, por exemplo, do preço e da conveniência no hábito de compra, no consumo. Então, esse artigo encontrou que o aumento de 1% no preço de ultraprocessados levou a uma redução de 0,6% nas calorias adquiridas nos supermercados. E que o aumento de 1% no número de itens comprados levou a um aumento de quase 2% nas calorias vindas de ultraprocessados. Temos artigos também em outros países, né? Esse aqui foi realizado na Califórnia, mostrando da percepção de gerentes, né, de lojas, de estabelecimentos de alimentos, de estratégias no ambiente alimentar do consumidor, no hábito de compra da população. Então, eles identificaram que, por exemplo, expor alimentos de uma forma visualmente atraente está mais influenciado. Então, colocar nas pontas de gôndolas, colocar os alimentos na altura dos olhos pode influenciar a compra desses alimentos. A realização de promoções, então descontos nos produtos, venda casada muitas vezes, né? Compre um, leve dois, ou compre esse e aí vem de brinde outro alimento. E o uso de demonstrações culinárias também dentro do estabelecimento pode incentivar a compra desses alimentos. E por fim, o ambiente organizacional, que eu foquei aqui nos estudos com escolas, até pensando no nosso público, né, de crianças e adolescentes.
que mostraram já que estudar em escolas que vendem alimentos ultraprocessados, como bebidas açucaradas e salgados fritos, está associado ao consumo desses alimentos, e que estudantes que frequentam escolas com um melhor score de disponibilidade de alimentos e bebidas, ou seja, que têm opções mais saudáveis, que têm uma melhor disponibilidade de alimentos, têm uma menor probabilidade de consumo de ultraprocessados, mostrando o papel primordial ali da escola em influenciar os hábitos alimentares dessa população. Então, eu trago para vocês uma discussão sobre a escola ser um espaço formador de hábitos. Isso faz parte, né? A escola ela vai influenciar ali nos alunos adquirirem habilidades, competências, mas também valores. Então, é ali que eles identificam, muitas vezes, o que é certo e o que é errado, que eles se comunicam com outros grupos, né? Que eles desenvolvem essa habilidade, os adolescentes principalmente estão num momento de formação de si mesmos, né? Então eles estão tentando descobrir quem eles são, tentando pertencer a um grupo, tentando fazer parte do ambiente. Então muitas vezes eles mimetizam, copiam comportamentos de outros colegas para poder participar, para se sentir pertencentes desse ambiente. E a escola é o local em que eles passam grande parte do dia. Então, é nesse ambiente também que eles vão replicar esses comportamentos. Então, se a gente pensa que a escola é um espaço promotor da saúde, que tem oferta de alimentos saudáveis, muito provavelmente aquele adolescente, aquela criança, vai entender que esses alimentos devem ser consumidos, devem ser que aqueles alimentos são saudáveis para ela, né? Afinal, esse é um espaço que deveria, ao menos, ser seguro, né, para as crianças, que deveria protegê-las contra efeitos nocivos à saúde. E quando a gente tem, ao contrário, né, um espaço que não favorece a adoção de hábitos saudáveis, que mensagem a gente está passando para essas crianças e para esses adolescentes? Que tudo bem comer salgadinhos, balas e chicletes 8 horas da manhã, que é adequado que a gente coma uma batata frita ou um salgado frito, ou enfim, um salgadinho de pacote no intervalo, muitas vezes, né, no período da manhã, mas mesmo que seja à tarde, todos os dias com regularidade. Então, pensando nesse contexto, né, sobre os ambientes alimentares e como eles podem influenciar nossa saúde e nossa alimentação, que a gente desenvolveu esse estudo sobre a influência do ambiente alimentar, mas também do ambiente regulatório no consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes. Esse estudo era um projeto grande que a gente teve no CNPq há vários anos, eu já nem lembro, acho que foi 2019 que começou esse projeto, mas ele compunha outros artigos também. E durante o mestrado eu tomei a frente dele para desenvolver esse estudo, então. E a nossa ideia era ver o efeito das regulamentações sobre o ambiente alimentar no consumo de alimentos. Então, a gente já tinha lá, como eu mostrei aqueles dois estudos para vocês, evidências sobre o impacto da disponibilidade de alimentos na escola no consumo de ultraprocessados pelos adolescentes. Mas a gente não tinha ainda nenhuma evidência que mostrasse se uma lei ou um decreto, uma portaria, uma regulamentação que existisse no país, ou no estado, ou no município, pudesse influenciar o consumo desses adolescentes diretamente. E aí, por isso, a gente desenvolveu esse estudo. Então, ele teve dois objetivos: investigar se frequentar escolas cobertas por normas que regulamentam a venda de alimentos está associado ao consumo de ultraprocessados por adolescentes em capitais brasileiras e verificar se há associação entre a disponibilidade de ultraprocessados na cantina e o seu consumo. Para isso, a gente fez um levantamento sistemático de leis, decretos, portarias e resoluções sobre a venda de ultraprocessados em cantinas escolares. Então, fizemos uma busca muito extensa, com diversas palavras-chave,
em sites de Assembleia Legislativa, no Google mesmo, para identificar todas as leis e decretos e portarias que a gente encontrasse que tratasse desse tema. E aí, após fazer essa seleção bem rigorosa, né, das leis, de identificá-las todas e classificá-las, a gente classificou as escolas de acordo com a sua cobertura normativa. Então, se uma lei falava que ela só era aplicada a escolas particulares, a gente só classificava a escola como coberta pela lei se essa escola fosse particular. Agora, se por outro lado a lei falasse que se aplica a escolas públicas e privadas, então a gente aplicava a todas as escolas daquela região, né? E aí, que escolas são essas, né? Da onde surgem essas escolas? Elas vêm da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE, de 2019, que é uma pesquisa de saúde, né, da criança e do adolescente, representativa da população brasileira. Essa edição de 2019 utilizou dados de adolescentes de 13 a 17 anos. Então, vai do sétimo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E aí, por meio dela, a gente pôde avaliar tanto a disponibilidade de alimentos nas cantinas dessas escolas, quanto o consumo alimentar dos adolescentes. Para avaliar o consumo dos adolescentes, nós utilizamos um questionário que pergunta para o adolescente uma série de itens ultraprocessados que ele possa ter consumido no dia anterior. Então a pergunta é assim: ontem você tomou refrigerante? O adolescente vai responder sim ou não. E isso para uma série de itens. Então, para suco de fruta em caixinha, refresco em pó, achocolatado, iogurte com sabor, salgadinho de pacote, bolacha doce ou bolinho de pacote, chocolate, gelatina, flan ou outra sobremesa, salsicha, linguiça, mortadela ou presunto, pão de forma, pão de hambúrguer, margarina, maionese, ketchup, macarrão instantâneo ou outro prato comprado pronto congelado. Então, a partir desse questionário, a gente criou um score, que marca o score de consumo de alimentos ultraprocessados, que vai de 0 a 13 pontos, que é cada um desses itens. Então, se o adolescente consumiu um item, é 1 ponto. Se ele consumiu 5 itens, são 5 pontos. De forma similar, a gente fez também um score para disponibilidade de alimentos nas cantinas. Então, na cantina perguntava: é vendido refrigerante? É vendido bebidas açucaradas, bebidas lácteas com sabor, salgados fritos, salgados assados, salgadinhos industrializados, biscoitos industrializados, balas e chocolates, sanduíche tipo hot dog? E aí aqui também marcava um score, mas dessa vez de 0 a 9 pontos, que eram as questões disponíveis na pesquisa. E aí o que a gente identificou com esse estudo? Que as normas têm uma distribuição muito heterogênea no país. Nós identificamos que, por exemplo, na região sul, então todas as normas encontradas, elas são válidas para escolas públicas e privadas. Enquanto que tem regiões, como por exemplo a região norte, que tem várias capitais sem normas, que é essa bolinha cinza, e tem capitais que têm normas apenas para escolas públicas, que é essa bolinha amarelada verde clara. Isso também se repete no Sudeste, por exemplo, e apenas no Centro-Oeste a gente tem uma capital com norma apenas para escolas privadas. Então, é um cenário bem heterogêneo de como é realizada a regulamentação da venda de alimentos nas cantinas escolares. E aí a gente identificou que nas escolas que têm cobertura normativa, a gente tem uma maior proporção de alunos brancos, filhos de mães com maior escolaridade, que são residentes da região Sudeste e estudantes de escolas públicas. Enquanto que nas escolas sem cobertura normativa, a gente tem uma maior proporção de alunos das regiões Norte e Nordeste, em escolas com presença de cantinas, mostrando que possivelmente a norma pode influenciar a própria existência da cantina na escola. E do terceiro tercio do score de bens. O score de bens, na verdade, é uma medida de renda, né? Uma aproximação ali da renda dos estudantes, avaliada por meio de bens e serviços. E aí a gente divide a amostra em
três grupos, né, intercis, que a gente fala, sendo o terceiro tercio de maior renda, né, de maior acesso. Então, quem estudava em escola que não tinha regulamentação, tinha também uma maior proporção de pessoas com maior renda. E não tem nenhum aluno da região sul, uma vez que, como eu mostrei nesse gráfico, né, todas as capitais da região sul, as normas são aplicadas tanto para escolas públicas quanto para privadas. E tem normas em todas elas. Então, o que a gente identificou, por fim, é que tem uma influência das normas no consumo e da cantina no consumo. Então, frequentar escolas com cobertura normativa foi associado a uma redução no consumo de ultraprocessados. E quanto maior a disponibilidade de ultraprocessados nas cantinas, maior o consumo de ultraprocessados por esses adolescentes, mostrando o impacto desse ambiente alimentar organizacional, né, como classifica a Glantz, naquele modelinho que eu mostrei inicialmente, no consumo de adolescentes. E a gente já tem também estudos mostrando a influência do ambiente direta na saúde, né, com desfechos como diabetes, hipertensão, obesidade também. Então, isso nos mostra que é preciso uma regulamentação nacional que vai uniformizar esse cenário, porque a gente tem uma diferença muito grande entre as regiões do país. E assim a gente conseguiria proteger de forma igual todas as crianças e adolescentes contra a exposição aos ultraprocessados, reforçando ali o papel no ambiente alimentar na formação de hábitos e no incentivo ao consumo de alimentos saudáveis. Bom, então, o que que a gente faz, né? Já que a gente tem um cenário tão alarmante, tão preocupante, a gente precisa de políticas públicas que enderecem uma série de áreas, né? Então, a gente precisa de políticas para taxar os ultraprocessados, para torná-los menos acessíveis e assim diminuir o seu consumo, mas isso deve ser acompanhado de medidas para tornar esses alimentos saudáveis também mais acessíveis, porque senão a gente acaba gerando uma desigualdade ali no acesso a alimentos e não é o que a gente quer. Então, eu trago aqui como exemplo, a taxação dos ultraprocessados não foi implementada de forma ampla no país, né, no Brasil, mas o que a gente tem hoje é o imposto seletivo, ou também chamado de imposto do pecado, talvez você já tenha ouvido falar, que vai estabelecer, né, uma alíquota de imposto para produtos nocivos à saúde. Isso envolve cigarros, bebidas alcoólicas, mas também envolve bebidas açucaradas. Foi o único ultraprocessado que conseguiu ser implementado dentro dessa medida, né? E isso está em disputa ainda. E temos também a nova cesta básica de alimentos, que estabelece alíquota zero de imposto para vários alimentos in natura e minimamente processados, diminuindo assim o preço final desses alimentos e favorecendo o acesso, principalmente para populações mais economicamente vulneráveis. E também, além de estabelecer a alíquota zero para uma série de alimentos, ela estabelece uma alíquota reduzida para muitos outros também, alimentos in natura e minimamente processados. Então, são medidas que devem andar juntas, para garantir um melhor acesso, uma melhor segurança alimentar e nutricional também das populações. Outras políticas públicas importantes estão relacionadas à rotulagem dos alimentos, e destaco principalmente a rotulagem frontal para que seja possível e fácil para as pessoas identificar um alimento não saudável. Porque não é super simples, né? Identificar por um rótulo de um alimento, aquela tabela nutricional, um monte de informações, para quem é nutricionista pode ser mais fácil, mas para outras pessoas pode ser um tanto quanto complexo entender o que que significa ter 3 gramas de gordura naquele alimento, ainda na porção, né? Então a gente não entende nem o que é uma porção nem que é, nem o que são 3 gramas de gordura para nossa saúde, o que que isso significa. Então, aqui, primeiro, falar sobre a importância da lista de ingredientes, muito mais do que a tabela nutricional. Então, da gente ler a lista de ingredientes dos alimentos e identificar, lembrando que os alimentos estão na lista da ordem de maior quantidade para de menor quantidade. E
e que é a rotulagem frontal, que são aqueles alertas que tem nos rótulos, né, com a lupinha. Eu já vou trazer uma imagem disso, mas do alto em ajuda a gente a identificar se um alimento é ou não saudável também. Além da regulação da publicidade, né, que, como eu falei, atinge especialmente crianças e adolescentes, que muitas vezes, principalmente para crianças, isso, não tem nem a capacidade de identificar o que que é conteúdo programático da televisão, por exemplo, e o que que é propaganda. Crianças muito pequenas muitas vezes não conseguem, quando está passando um desenho, ela está lá assistindo, aí para o desenho, intervalo, começa uma propaganda de um alimento ultraprocessado com um personagem. Muitas vezes crianças muito pequenas não conseguem nem identificar que aquilo é uma propaganda, elas acham que é a continuação ali do desenho. Então vejam o potencial nocivo da publicidade de alimentos direcionadas a crianças, principalmente, né, mas adolescentes também. E a importância da regulação dos ambientes alimentares. Aqui eu destaco principalmente das escolas, que são ambientes em que a gente tem uma população em maior vulnerabilidade, que são as crianças. E como isso já tem evidência suficiente do impacto da regulação desses ambientes na saúde. Então, aqui a lupinha que eu mencionei, né, falando do alto em açúcar adicionado, gordura saturada, sódio. Vocês já devem ter visto esse alerta nos alimentos, ele fica bem visível na parte frontal, então você de cara já se assusta, né, ao ver esse alerta. Mas queria trazer também aqui para discussão a importância da gente não se contentar apenas com esse modelo que foi implementado e que foi um avanço ótimo para as políticas públicas, mas que tem suas limitações. Então, a gente não tem, por exemplo, um alerta mostrando a inclusão de aditivos que a gente já sabe que são nocivos para a saúde, que têm um impacto, e isso não é informado. Então, se um alimento, por exemplo, zero, né, um refrigerante sem açúcar, não vai receber o selo de açúcar adicionado, mas não significa que ele é saudável, né? Ele não recebe nada, por exemplo, pelos aditivos utilizados nesse alimento. E seria importante a gente ter isso também. Que muitas vezes esses produtos, ainda com o selo, utilizam alegações de saúde. Então, é proibido, por exemplo, um alimento que é alto em gordura saturada, dizer que ele é baixo em gordura saturada. Isso não pode. Mas ele pode dizer que ele é rico em fibras. Então, isso confunde o consumidor, né? O que que ele deve olhar? O que que é mais. Qual é a medida adequada para identificar se o alimento é saudável? É a fibra, é a gordura saturada? Então, isso pode confundir um pouco. E que a gente pode ter limites mais restritivos também para a inclusão do selo. Porque para ter esse selo, né, a gente tem que ter uma quantidade X de açúcar adicionado em 100 gramas do alimento ou da bebida. A mesma coisa para os outros nutrientes. E que a OPAS, né, tinha até proposto limites um pouco mais restritivos, acabou sendo aprovado esse na Anvisa, então, assim, é um avanço gigante a obrigação dessa rotulagem frontal, mas ela ainda tem muito que caminhar, né? A gente tem muito que caminhar ainda. E aqui eu trouxe uns dados sobre a publicidade de alimentos que eu tirei do Alimentando Políticas, que é um site do IDEC, organizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor. Até coloquei aqui embaixo para vocês, depois vale muito a pena acessar. É um site bem legal que tem informações de vários aspectos sobre alimentação e nutrição, né? Então, publicidade, rotulagem, os ambientes alimentares, e eles trazem infográficos, artigos, de uma forma bem visualmente agradável e acessível para leitura. E eles mostram que 14% da programação da TV é composta por comerciais de alimentos e bebidas, e que 9 em cada 10 comerciais de alimentos ou bebidas incluem pelo menos um alimento ultraprocessado. Então, eles são a maior parte, né, da propaganda de alimentos. É difícil a gente ver a propaganda de uma maçã na televisão, né? A gente vai ver do salgadinho, do chiclete, da bala. E que mais da metade de todos os comerciais de alimentos e bebidas referiam-se a refrigerantes, bebidas alcoólicas e lanches de redes de fast food. Estão trazendo um cenário bastante alarmante aí sobre a publicidade de alimentos
inclusive para crianças e adolescentes, mostrando que eles utilizam de estratégias persuasivas para direcionada para crianças e adolescentes. Então, quase 60% utilizam uma estratégia direcionada para criança e adolescente nessa pesquisa que eles realizaram em 2018. E 96% das publicidades, ou seja, quase a totalidade delas, possuem uma estratégia de persuasão, seja brinde, seja uma linguagem infantil, edição limitada de um produto, utilização de personagens, de esportistas, de celebridades, para incentivar e convencer as crianças de que elas precisam daquele produto, daquele alimento. E além, né, das políticas públicas, a gente precisa também de ações de educação alimentar e nutricional. Então, aqui eu trouxe o conceito de educação alimentar e nutricional. Eu sei que o CREM faz isso muito bem já, mas acho que é importante relembrar, e talvez para quem não é da área conhecer melhor o que significa isso, né? Então, a educação alimentar e nutricional, ela é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente transdisciplinar, intersetorial, multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. Então, ela deve, para isso, fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto aos indivíduos e os grupos, considerando todas as fases do ciclo da vida, as etapas do sistema alimentar e os significados que compõem a alimentação. Então, é importante quando a gente for planejar uma ação de educação alimentar e nutricional, pensar é, em que não seja uma mera palestra, né? Como a que eu estou fazendo aqui hoje, talvez. Mas que a gente pense em estratégias mais ativas que conectem esses adolescentes, essas crianças, para que elas façam parte, né, do processo, porque assim a gente promove um aprendizado muito melhor e uma conexão muito melhor também desses adolescentes com a comida, com o comer. E aí eu trago aqui alguns exemplos, brevemente, né, de algumas práticas de educação alimentar e nutricional como o desenvolvimento de habilidades culinárias, que são realizadas, né? Por exemplo, nas oficinas de Acoeba, eu não sei se vocês ainda têm essas oficinas. Ah, tem. E que é um momento super importante ali, né, para as crianças e adolescentes terem contato com o alimento e desenvolverem habilidades mesmo que vão ser necessárias para elas para o futuro, né, para que elas preparem sua própria comida, a identificação dos ultraprocessados para que eles saibam o que é um ultraprocessado e consigam identificar, por exemplo, a partir da leitura de um rótulo, se aquele alimento é ou não ultraprocessado. A utilização de hortas de forma pedagógica, né, para que aqueles adolescentes conheçam da onde vem o alimento que eles consomem, o que são cada um dos alimentos, para que eles saibam identificar alimentos in natura minimamente processados. A gente sabe que tem crianças que nunca viram uma beterraba, não sabe o que é um rabanete, confundem um alimento com outro. Então, o primeiro passo para que elas consumam esses alimentos é elas conhecerem, né? E as hortas ajudam bastante nisso. Um incentivo ao aleitamento materno, né? Exclusivo, de preferência até os 6 meses de idade, e de forma complementar com a alimentação até pelo menos os 2 anos e o desenvolvimento do senso crítico sobre a publicidade de alimentos e seus impactos, né? No impacto, na persuasão dessas crianças, desses adolescentes, para que eles consigam identificar que aquilo de fato é uma publicidade, se eles querem mesmo esse produto, esse alimento, ou se eles estão sendo convencidos por outros motivos que não têm a ver com o produto, para eles desenvolverem de fato, né, esse senso crítico. E aí, para terminar aqui minha apresentação, eu trouxe um pouco sobre os protocolos de uso do guia alimentar para a população brasileira na orientação nutricional, né, e que pode ser realizado não só por nutricionistas, mas também por outros profissionais da saúde. Então, eu trouxe o fascículo 4 e 5, que apresentam o fascículo 4 para crianças de 2 a 10 anos e o fascículo 5 para adolescentes. E esses protocolos, eles têm esse fluxograma, que ele orienta um pouco
a, a consulta mesmo, né? Quando a gente está ali no atendimento direto com o paciente, de perguntas que a gente pode fazer para identificar aspectos-chave da alimentação daquele paciente e atuar de forma prática e pontual em aspectos que precisam ser melhorados. Então, é muito útil, principalmente quando a gente está falando no cenário de atenção primária à saúde, em que a gente também não tem um tempo muito grande para as consultas, então a gente não consegue ficar meia hora, uma hora com cada família, com cada adolescente ali. Então, essa é uma forma um pouco mais rápida da gente identificar um padrão de alimentação saudável ou não e intervir. Então, aqui, ele começa perguntando sobre o consumo de feijão no dia anterior. Então, a ideia é que o profissional pergunte para o usuário, né, se ele consumiu feijão. Caso ele diga que consumiu, a gente valoriza essa prática alimentar, pensando que o feijão é um alimento que compõe as refeições baseadas em alimentos in natura e minimamente processados e que carregam outros alimentos, né? Se a pessoa consumiu feijão, muito provavelmente ela consumiu arroz, uma carne, um legume. Ela consumiu uma refeição completa. Você não vai consumir feijão com salgadinho, né? Não tem muito sentido. Se ela diz que não, a gente vai ter que estimular o consumo diário de feijão. E aí eu já vou chegar lá em como a gente faz isso. A etapa 2 é perguntar sobre o consumo de bebidas adoçadas, então sucos de lata, de caixinha, refrigerantes. E aí a mesma coisa, né? Se ela diz que não consumiu, a gente valoriza essa prática alimentar. E se ela diz que sim, a gente orienta a evitar o consumo dessas bebidas. Estimulando, por exemplo, o consumo de água no lugar. Depois pergunta sobre o consumo de ultraprocessados de forma geral. Depois passa para o consumo de legumes ou verduras, consumo de frutas, e aí, saindo um pouco do consumo, mas falando de comportamentos, então pergunta sobre o costume de fazer refeições em frente à TV, e a gente pode até extrapolar para outras telas, né? Hoje todo mundo tem celular, né? Ou tablet, ou enfim, algum outro meio de acessar outro conteúdo que te desconecta ali do momento da refeição, então trazendo assim, esse referencial da comensalidade que eu mencionei anteriormente, e sobre o consumo de café da manhã também. E então, assim, quando a gente tem a resposta não, né, para a maioria dessas perguntas, mas algumas sim, quando elas são positivas, a gente tem a valorização da prática. Então, estimular que aquela pessoa continue, tendo esse hábito, que ele é saudável. Mas quando a pessoa diz que não tem o consumo, por exemplo, de frutas, ou que ela come muito ultraprocessado, ou que comeu ultraprocessado no dia anterior, a gente tem que orientar esse usuário. E aí o próprio protocolo, ele traz formas de fazer isso. Então, eu trouxe aqui as orientações que ele traz para justamente evitar o consumo de ultraprocessados. Então, ele diz: valorize as três refeições principais, você como profissional de saúde, né? Valorize a essas refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar. Apresente uma variedade de alimentos in natura e minimamente processados que podem ser consumidos principalmente nos lanches, que são momentos que muitas vezes os ultraprocessados se encaixam com mais facilidade devido à conveniência, à praticidade. Então, estimular ali o consumo de tapioca, cuscuz, frutas, iogurte natural, pão francês, uma pipoca, um bolo caseiro, né? De preparações culinárias também, baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. Que você estimule a priorização de frutas como sobremesas e não só o consumo de doces e de guloseimas. Ou então, se a pessoa quiser muito, né, comer um doce de sobremesa, que seja uma preparação culinária e não que seja como um pudim ou um bolo caseiro, e não que seja um ultraprocessado, né, como um chiclete, uma bala, um biscoito recheado e que incentive o preparo de receitas. É, essa é especialmente importante porque, como eu já mencionei, o ultraprocessado ele é uma imitação de um alimento in natura ou de uma preparação culinária.
Então, para quase todos os ultraprocessados que a gente pensar, a gente consegue pensar em um alimento não ultraprocessado. Então, a criança está com vontade de comer um biscoito, que tal você tentar preparar um biscoito, né? Ela consome muito bolo de pacote, aqueles bolinhos empacotadinhos, tipo Ana Maria, né? E outros. Que tal ela preparar um bolo junto com a sua família, né? E ter esse momento de troca, e de consumir no final um alimento que é muito mais saudável para ela. E eu acho bem bacana também que esse documento traz uma orientação para montar uma lancheira saudável. E aí ele coloca 3 itens que devem ter na lancheira, que é um líquido, preferencialmente água, mas eventualmente pode ser um chá caseiro ou um suco natural. Uma fruta fresca, higienizada ou vegetais, né? Então, cenoura, tomate também podem compor. E um complemento, que pode ser um pão de queijo caseiro, um sanduíche, um iogurte natural, um bolo caseiro. Acho que é uma sugestão que ajuda bastante as famílias, né? Que têm, às vezes, dificuldades de pensar o que levar de lanche. E recomenda que fiquem de fora os salgadinhos de pacote, os refrigerantes, os achocolatados, as balas, as bolachas recheadas e os bolinhos. Bom, então, para a gente encaminhar agora realmente para o final da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre algumas estratégias para a superação de obstáculos relacionados à alimentação saudável. Então, muitas vezes chega, né, nos serviços essas questões e aí como a gente pode lidar com elas, né? Então, quando chega uma falta de informação do paciente, né, ele não sabe identificar, por exemplo, o que é um ultraprocessado, é importante que a gente ajude nessa questão. Então, ensine a ler a lista de ingredientes, a identificar a lupa. Lembrando que a lupa ela é utilizada tanto para alimentos processados quanto para ultraprocessados, então só de ter a lupa não significa que o alimento é ultraprocessado, mas é um alerta de que ele pode ser, e aí a gente combina essa informação junto com a leitura da lista de ingredientes para identificar, e dê outras informações ali para aquela família, para que ela possa identificar o que são alimentos saudáveis e o que não são, então explicar o que é a nova classificação de alimentos, os 4 grupos dos alimentos. Quando vem uma questão relacionada ao planejamento, ou então ao tempo, ao dinheiro, né? Ah, eu não tenho tempo para planejar minhas refeições, eu não tenho. É muito caro comer alimentos saudáveis, né? Então, é importante que a gente estimule, principalmente que os adolescentes se envolvam nas atividades de compra e preparo desses alimentos. Então, eles podem preparar a lista de compras, eles podem ir ao supermercado ou à feira junto com a família, eles podem preparar refeições, inclusive, para a família toda. Então, às vezes, fica muito voltado para a mulher, né, para a mãe. é, ou da cuidadora responsável para preparar todas as refeições, e isso gera uma sobrecarga de fato nessa pessoa. E aí, se o adolescente puder participar, se envolver nessas atividades, ele desafoga um pouco essa mulher que já está sobrecarregada, ele compartilha as atividades e as tarefas domésticas, e ao se envolver nas atividades de compra e preparo dos alimentos, ele pode se interessar melhor para consumir alimentos in natura e minimamente processados, e apoiar ali no desenvolvimento da alimentação saudável, não só para ele, mas para toda a família. As crianças também podem se envolver, dependendo da idade, né, de uma forma um pouco mais pontual, mas elas podem ali higienizar legumes e frutas, colocar a mesa, cortar alimentos, enfim, sempre com mais cuidado e supervisão de adultos. Mas quando elas participam dessas atividades, elas também tendem a ter mais interesse pelos alimentos que vão ser colocados no prato dela depois, né? Ela entendeu todo o processo que foi realizado para aquele alimento chegar ali como uma preparação, né? Uma abobrinha refogada. Então, ela pode se interessar mais por aqueles alimentos também. E promover o consumo de alimentos in natura e minimamente processados é uma forma de barrar o consumo de ultraprocessados também. Porque já que esses alimentos
ultraprocessados são feitos para substituir os in natura, quando a gente tem um maior consumo de in natura minimamente, a gente necessariamente vai diminuir o consumo de ultraprocessados também. A oferta de alimentos é outro obstáculo importante, né? Então, uma estratégia é não ter alimentos ultraprocessados em casa, porque quando eles estão disponíveis ali no armário, na despensa, a gente fica tentado a pegar esse alimento, a comer. Então, evitar comprar esses alimentos já é uma grande medida. E para quando a gente está fora de casa, né, orientar que as famílias levem lanches para essa escola, ou para o trabalho, no caso de adolescentes que também trabalham, né? Se possível, levar lanches saudáveis ou escolher locais que vendam alimentos in natura e minimamente processados. Então, vai fazer uma refeição fora, procura um restaurante por quilo ou um restaurante que serve um PF. É uma opção melhor do que comer em redes de fast food que não vão ter oferta de nada saudável ali. E para barrar a publicidade, né? Aí sim é muito mais difícil que a nossa ação consiga fazer algo a respeito disso. O que a gente pode fazer é desenvolver um pensamento crítico em adolescentes sobre o que é publicidade de alimentos e protegê-los principalmente contra a exposição desses produtos, né? Da publicidade desses produtos, evitando, por exemplo, o tempo de tela excessivo, né? Acompanhar o conteúdo que é consumido principalmente pelas crianças. Mas aqui a política tem um papel muito mais relevante do meu ponto de vista, porque é ela que consegue de fato estabelecer critérios maiores, né? Sozinho é muito difícil que a gente consiga barrar tudo isso. E por fim, eu trago essa frase, que é uma frase que, quando eu comecei a fazer a iniciação científica, eu vi pregado lá num quadro na sala da minha orientadora, que é: temos liberdade, mas dentro de um sistema que antecipa a sua opção e determina as suas escolhas. Então, é claro que a gente tem ações, eu trouxe aqui alguns exemplos de ações que podem ser realizadas, né, para enfrentar o consumo de ultraprocessados, mas a gente precisa mesmo de uma mudança no sistema alimentar, a gente precisa de mudanças nos ambientes alimentares para que eles sejam promotores da saúde, para que eles sejam ambientes saudáveis e assim, de fato, a gente tenha uma mudança efetiva ali da situação. Muito obrigada, gente. E eu abro agora também para perguntas e discussão. Eu falo rápido, né? Eu sei disso. Mas eu acho que eu quis também deixar um espaço para a gente conversar e discutir sobre esses temas. Não, Laura, muitíssimo obrigada. Parabéns, você, enfim, falou de tantas coisas importantes, assim, com uma leveza, assim, com uma, com uma tranquilidade, assim, que eu acho que ajudou muito. E a gente vai abrir aqui para, vão pensando aí, né? Não sei se a gente já tem aqui alguma pergunta no chat, mas também podem abrir os microfones. Laura, eu para aquecer um pouquinho enquanto o pessoal vai é, elaborando as suas perguntas, se você só puder depois parar de compartilhar, que eu acho que a gente vai poder ver mais os rostinhos de todo mundo aqui no mosaico. Ai, sim, claro. Eu E só aí, preciso assim, descobrir como eu faço isso. é só colocar aqui no quadradinho share, aqui, que é um Ah, verdinho, e aí você. Isso, pronto. Acho que acho aí que os foi. rostinhos a gente consegue se ver e vão pensando aí. Eu vou abrir a fila de perguntas e de reflexões. Primeiro, é muito interessante você trazer, né? Você trazer essa frase de final, né? Porque a gente realmente precisa de políticas públicas. E olhando assim, vou fazer um paralelo para uma publicação bem recente, que é o Atlas da Obesidade Infantil. Eu não sei aqui quem acompanhou o lançamento e a situação das políticas públicas com relação à obesidade infantil. E
Eu vou até colocar o linkzinho aqui do documento aqui no chat, e ele é muito interessante porque além dele, desculpa, como eu estou gravando, eu não consigo, me perdoe, mas Carol, sabe aquele documento que eu encaminhei para as redes sociais? Se você Sei. puder colocar aqui no chat para as Ah, pessoas, a gente ia começar a fazer postagem disso, foi publicado essa semana. uhum, E tem lá, Carol, Laura, as políticas para a questão da mitigação e prevenção da obesidade infantil, e dentre elas está a questão do marketing. Se temos políticas para proteger as crianças do marketing, né? Queria ouvir um pouquinho a tua opinião, Laura. O que que acontece quando você mostra esse mapa tão heterogêneo, e as políticas estão muito a nível central, como, por exemplo, as políticas de marketing, né? Na tua experiência, aterrizar isso nos territórios, né? O que que acontece? Porque está lá, o Brasil está numa boa situação de política pública para a mitigação, para o não aumento da obesidade infantil, mas no território é uma outra coisa que a gente observa, né? Porque a gente tem uma lei que protege essa criança desse marketing, está lá no documento, mas você traz uma experiência outra, né? Sobre o marketing. Então, eu queria ouvir um pouquinho qual é a percepção, olhando para o Brasil, né? Levantando todos esses dados, se a nível de escola, as escolas estão respeitando, vamos dizer assim, essa proteção de marketing das crianças em termos de alimentos ultraprocessados. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Acho que ficou assim. Gente, só queria pedir desculpa que eu estou muito gripada, então minha voz está péssima, né? Acho que vocês devem ter percebido durante a apresentação. É, a gente não avaliou, Maria Paula, nesse estudo, né, os tipos de regulamentação para além da venda dos ultraprocessados nas escolas. Então, a gente não avaliou, por exemplo, se elas estavam junto com ações de proibição de publicidade, de preço, outras coisas juntas, né, nessas leis. Então, eu não consigo te falar assim se essas legislações que a gente identificou nas diferentes capitais do país endereçam adequadamente esse tema, da publicidade. O que a gente tem que a gente identificou é que elas são muito heterogêneas. Então, algumas, a gente falou, né, se elas regulamentam a venda de ultraprocessados, mas algumas não necessariamente falam sobre a venda de todos os ultraprocessados. Às vezes elas falam sobre um tipo. Por exemplo, bebidas açucaradas. Então, elas proíbem a venda de bebidas açucaradas nas cantinas, não necessariamente de todos os ultraprocessados. Isso, claro, né, tem uma diferença e pode e deve provavelmente influenciar também o consumo desses alimentos. Mas sim, eu acho que no Brasil a gente tem o Conanda, por exemplo, né, o ECA, que vão regulamentar ali de alguma forma a publicidade, o marketing direcionado a crianças e adolescentes, mas a gente vê que elas não são tão efetivos assim, né? A regulamentação até existe, mas uma coisa que eu identifiquei como super importante realizando esse estudo é que as regulamentações tenham eficácia vinculante. Isso significa que elas sejam obrigatórias de serem cumpridas. Porque quando a legislação deixa aberto, né? Então a gente tem aquele decreto lá de 2023 falando que as escolas devem ser promotoras de um ambiente saudável e que não deve vender ultraprocessado. Tudo bem, mas ele não impõe uma obrigação legal. Então, o que acontece segue quem quer, né? E aí, isso é um problema, porque o que acontece é que muitos não seguem.
Então, quando a gente tem uma legislação que obriga, de fato, né, que tem essa eficácia vinculante na norma, aí sim a gente tem um efeito muito melhor, porque não tem jeito, ou eles seguem, ou eles vão ter sanções, vão ter multas, enfim, diversas medidas podem ser previstas na legislação e tem que ser também, né? A gente tem que ter fiscalização dessas medidas, porque não adianta ter a. Existe a lei que proíbe a venda de ultraprocessados. Aí você chega na escola, tá vendendo ultraprocessado. E aí, né? Então, quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai fazer o controle? Isso pode envolver participação da sociedade civil, da associação de pais e mestres da escola. Isso pode envolver os governos mesmo, né? Estaduais, municipais, enfim. Mas isso tem que ser previsto na legislação. Então, não basta ter uma regulamentação. A gente entende que é preciso que ela tenha qualidade, né? Que ela tenha substância para que ela continue funcionando. Não sei se eu respondi específico aí para o marketing, mas acho que. Não, não, tá ótimo. Bom, quem tem perguntas, considerações, reflexões aí sobre a fala da Laura, que queira. Paula, é Adriana. Oi, Adriana, pode falar. Eu queria falar que, para além do que tem nos produtos ultraprocessados, é o que tem nas embalagens deles, né? Que a Laura comentou que tem biscoitos que são embalados um a um e, fora a embalagem única, tem a outra externa. Então, a gente sabe que essas embalagens, elas podem conter disruptores endócrinos. Isso é uma coisa que a gente, nos congressos de endocrinologia pediátrica, tem se falado muito, que são substâncias que podem, entrar no nosso organismo e até mimetizar hormônios nossos, bloquear ações hormonais. Isso a longo prazo vai prejudicar a criançadinha, né? E o adulto também. Então, acho que pensar nisso também, né? Então, além do produto ultraprocessado que já tem um caldinho de coisas químicas, as embalagens também contêm, esse caldinho de coisas químicas que podem prejudicar a gente, as crianças, todos a longo prazo. E uma coisa importante também, que eu queria mencionar, é que quando a gente usa as marmitas, né, que às vezes eu vejo aqui o pessoal esquentando, não se pode esquentar alimento em micro-ondas e em embalagens plásticas, né? Sempre usar, tentar, tender a mudar os seus recipientes aí de esquentar produtos nas embalagens de vidro, né? Os potinhos de vidro, certo? Laura, achei excelente a apresentação. Obrigada, Adriana. Sim, eu nem mencionei isso, mas tem realmente esse impacto, né, de xenobióticos, enfim, dentro dos ultraprocessados que vão influenciar uma série de fatores. Tem muita coisa que ainda é desconhecida na literatura, né? A gente precisa de mais estudos para avaliar. Um problema que a gente tem super grande, por exemplo, é como avaliar aditivos. Porque a indústria não diz quanto de aditivo tem em cada alimento. Então a gente não tem como quantificar exatamente a quantidade de adoçante, de corante em um alimento. O que a gente tem são aproximações, né? A gente faz um cálculo para chegar o mais próximo possível do que a gente consegue ali, com base em algumas estimativas. Mas se a gente tivesse, né? O ideal, na verdade, seria que a indústria que fizesse esses estudos mostrando que o produto delas é seguro para o consumo, né? E não que a gente da ciência tivesse que ficar provando que aquilo não faz bem. Eles que deveriam provar que o produto deles é seguro, né? Mas é isso. Muito Gente, bom. Júlia, desculpa. Eu posso falar? É que eu acabei de me dar conta, é a Amanda, que eu entrei, meu computador estava na conta do CREA, eu não consigo levantar a mão. Desculpa. fala, É, Amanda, depois a gente faz a filinha, Júlia e Thomas. belezinha, obrigada. Laura, parabéns, muito bacana a sua apresentação. Acho que você conseguiu aí num tempo breve percorrer tudo, né? Então, enquanto você falava, eu pensava, ah, mas e tal coisa? E aí na sequência vinha, ah, mas essa outra. E aí você trazia também. Então, parabéns, foi muito completa. Eu compartilho assim que fiquei com uma provocação, né? E depois tem duas perguntas que são de curiosidade mesmo. Primeiro, te ouvindo, né? Acho que reforça para mim o quanto a gente
como profissional que trabalha com isso, tem um desafio bastante objetivo, né, para além de se envolver nas políticas e de lutar por isso e de fazer um bom trabalho educativo nos atendimentos, nas consultas, nas ações de E, mas o quanto é desafiador, pensando o contexto, né, a realidade, principalmente em São Paulo hoje, das dinâmicas de deslocamento, de demandas que as famílias têm e de tempo que sobra mesmo no fim do dia, que muitas vezes a gente vê que é bastante escasso. Eu fico com uma provocação, né, do quanto é necessário que a gente realmente se disponha e dê conta de fazer uma escuta atenta e de construir esse processo de tratamento junto com as famílias, porque esse contexto demanda da gente soluções muito criativas, né? Então, você ia falando e falava, mas é que isso aqui não é que vai resolver tudo, né? Então, se vê a complexidade da situação, e eu fico com essa provocação que é só compartilhando com vocês, né? O quanto isso me faz pensar de que precisa sempre fazer uma construção muito junto com as famílias e de extrapolar esse processo educativo para além do contexto da saúde, né? A escola, evidentemente, é esse espaço, mas acho que a gente tem visto o quanto a gente ainda precisa caminhar, né? E fortalecer os outros espaços nos territórios e nas comunidades para que também falem sobre isso, né? Que também sejam promotores dessa alimentação saudável, adequada. Depois, duas perguntas. Primeiro, eu queria saber dos questionários que você usou para avaliar o consumo dos adolescentes e das cantinas, se foi algo que você desenvolveu no seu projeto, na sua pesquisa também, ou se já tinha um questionário, se você se baseou no SISBAN, enfim, de onde veio, é só uma curiosidade. E também curiosidade, quando você fala do impacto do da disponibilidade da venda de ultraprocessados na escola no consumo dos adolescentes, né? A gente viu que esse impacto é significativo. Eu queria saber se você conseguiu, né? Enfim, nem sei se foi essa a intenção, mas identificar se esse aumento de consumo de ultraprocessados, quando a escola não tem normas, né, e tal, ele está mais restrito ao aumento do consumo dentro da escola ou é um aumento do consumo geral, né? Também em casa e em outros espaços que esse adolescente frequenta? Obrigada, Amanda, pelas perguntas e pelo elogio. Vou começar pelas últimas, que são mais fáceis, acho. Então, sobre o questionário foi o da PENSE mesmo, da Pesquisa de Saúde Escolar. Eu não criei o questionário, ele existe, eu só utilizei os dados, né? Então, eu não fui coletar nenhum dado nessa pesquisa. Quer dizer, fiz o levantamento das leis, né? Mas com relação ao consumo dos adolescentes e a disponibilidade nas cantinas, eu utilizei os dados da PENSE mesmo de 2019. Então, ela faz aquelas perguntas daquela forma, que a Ah, gente fez agora. foi construir o score. É, ele Poxa, é eu nem sabia que a similar Leia estava aqui. Nem vi a Leia. ele é similar ao utilizado no Vigitel, se não me engano, que também utiliza ali alguns alimentos, né? São 13 alimentos também. Então, vem disso. Consumo dentro ou fora da escola? O questionário pergunta sobre o consumo de alimentos no dia anterior. Então, a gente não sabe se esse consumo foi realizado durante todo o dia, se foi só na escola, se foi só fora da escola, a gente não tem como medir isso. Uhum. Mas fato é que, se a regulamentação está influenciando o consumo de forma geral, a gente pode pensar que ou ela está influenciando só dentro da escola, e tudo bem, já é um achado super importante. Se aquela criança consome menos ultraprocessado no momento que ela está dentro da escola, maravilha. E se é fora, e se isso é levado para fora também do Melhor ambiente ainda. escolar, melhor ainda, né? Significa que a criança conseguiu compreender que a proibição da venda, ou que pelo menos a não existência da venda desse alimento dentro da cantina, não deve ser um alimento que ela deve consumir. Então, ela está levando esse hábito para Uhum. outros ambientes. Mas isso, de fato, a gente não conseguiu medir. É, E sobre desafios, né, do território, enfim, é complexo. Eu acho que quando a gente está falando dessa vida corrida, né, que todo mundo tem, falta de tempo, não consegue se planejar direito, 1 milhão de demandas,
Eu acho que envolver mais pessoas no preparo e compra de alimentos faz Uhum. toda a diferença, porque quando a gente tem uma pessoa responsável por fazer tudo, ela vai ficar sobrecarregada, não tem como. Fazer compra leva tempo, higienizar os alimentos que você chegou, né, da feira, do mercado, leva tempo, pensar no cardápio leva tempo, preparar os alimentos leva tempo, lavar a louça no final de tudo leva tempo. Então, se uma pessoa fica responsável por fazer tudo, de fato, vai ser difícil. Por isso que a gente precisa de um compartilhamento de tarefas, inclusive incluindo homens, né, nessas atividades, porque é muito fácil isso sobrar para as mulheres, né? Então, envolver as crianças e adolescentes, meninos desde pequeno, e envolver também os homens da família, né, que participam ali nessas atividades. Se cada um fizer uma parte, fica um pouco menos pesado esse processo. Mas sim, eu acho que ter uma alimentação saudável é um investimento, assim, né, que a gente tem na nossa saúde e, de fato, ela vai consumir uma parte da nossa energia, mas em troco a gente tem uma série de benefícios que quando a gente está consumindo só ultraprocessado, a gente não tem a longo prazo, mas a curto também, né? A gente vai ter ganho de disposição, comendo alimentos saudáveis, né? Ganho de disposição, melhora do sono, melhora da saúde de forma geral, né? De uma série de não desenvolvimento de doenças ou menor chance de desenvolver uma série de doenças. Então, acho que tem que ser visto globalmente. Mas é isso, eu acho que a perspectiva não é culpabilizar o indivíduo ou as famílias e é tentar encontrar estratégias que funcionem para esse grupo de forma geral e pensar juntos, né? O que que pode ser feito de acordo com cada realidade. Muito bom, Laura. Júlia? Bom dia, gente. Obrigada pela apresentação, Laura. Foi muito boa a apresentação. Eu sou psicóloga, né? Então, assim, foi muito enriquecedora também o conteúdo que você trouxe, agradeço. E a pergunta que eu tenho é relacionada à pesquisa e sobre a quantidade de escolas que possuem essa regulação, né, sobre os ultraprocessados. Você comentou, né, que uma das propostas, né, seria essa ampliação dessa regulação, essa maior fiscalização, mas eu queria saber se já existe hoje algum dado, local ou nacional, por exemplo, ou do estado, da região sudeste, que diga o percentual de escolas que possuem essa norma reguladora de alimentos, né, no país, enfim, ou no estado, ou não. Se é um número tão pequeno que talvez nem exista esse dado, né, para a gente ter essa dimensão, né, do quanto isso está sendo feito nas escolas atualmente. Tá bom? Essa é a pergunta. Obrigada. Obrigada. Ai, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ah, Maria Luísa. Maria Luísa. Obrigada, Maria Luísa. É, não temos esse dado de quantas escolas estão de fato regulamentadas aqui. Lembrando que a PENSE, né, ela é uma pesquisa representativa da população, mas ela não é um censo, né? Então a gente não tem dados de todos os alunos do Brasil, nem de todas as escolas do Brasil. A gente tem uma amostra que representa a população brasileira. Então, eu não consigo te dizer um número, assim, de escolas, mas o que a gente tem é essas regulamentações variadas em várias partes do país. Em São Paulo, a gente tem um PL, né, um projeto de lei, para regulamentar a venda de ultraprocessados nas cantinas. Isso está em debate, já tem bastante tempo até. Essa semana passada, acho que foi dia 28 de fevereiro, teve também uma audiência sobre isso. A Renata, que foi minha orientadora do mestrado, foi lá, falar sobre o tema, né? E tentar advogar ali, fazer uma ação de advocacy ali pela necessidade dessa legislação, né? Mas tem um outro PL também, isso no estado de São Paulo, né? Mas tem um outro PL também que é para o Brasil todo, né? E aí eu tô mais otimista com esse, né? Porque pra gente é muito melhor que tenha uma legislação nacional, de fato. Então, enfim, se ele for aprovado antes, melhor ainda para nós, né? E para todas as crianças e adolescentes. Mas eu não tenho um número para te dizer, assim, de quantas escolas estão cobertas pelas normas.
Só lembrando, né, Laura, esse é o PL da deputada Marina Elô, que tem isso na agenda, ela tem trazido muito essa perspectiva, e a gente tem o caso de Niterói, né, que é um caso que bastante de sucesso, né, do ponto de vista de advocacy, que eles conseguem fazer a questão da retirada das cantinas e da venda de ultraprocessados, e isso vai para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, não para o estado. Então, só lembrando que a gente tem aí exemplos, né, onde a sociedade civil teve uma ação direta e bastante importante para a mobilização do legislativo. Mas, Thomas, passo a palavra para você. Bom dia, me escutam? Sim. Obrigado, Laura, também. Obrigado, né, ao CREM por essa oportunidade de a gente parar e pensar um pouco sobre isso que é tão central que a gente faz, né? Também fiquei muito mexido, como a Amanda falou, porque envolve todo o nosso trabalho com as nossas famílias, um trabalho que a gente vai fazendo de educação alimentar e nutricional mesmo, sobre as escolhas na ponta. Mas me chamou muita atenção, fiquei refletindo sobre a última frase também que apareceu na apresentação sobre o sistema, né? Sobre como as nossas escolhas elas estão pré-definidas, né? A gente se sente livre dentro de um embate que já está acontecendo, político, né? E aí a minha pergunta é uma pergunta que eu acho que a gente deve saber a resposta, né? Que tem a ver com os financiamentos das grandes indústrias, mas eu queria que fosse falado, Laura, sobre quais são as forças que compõem esse embate político, sabe? Tipo, estamos em 2026, e os ambientes escolares, eles ainda estão sendo tão influenciados, por todas as propagandas, né? E aí quando a gente pensa nos ambientes fora da escola, a gente já trouxe aqui nesse espaço para pensar os ambientes do transporte público, né, em torno das estações de metrô, ou que as famílias estão sujeitas dentro dos pântanos alimentares, né? Me parece muito louco que, por exemplo, você diz que a OPAS fez propostas para rotulação que a Anvisa aceitou parcialmente. É, quando o governo federal traz a alíquota zero para alguns produtos da cesta básica, isso não é tão divulgado, né, na minha impressão, isso não foi tão falado, tão divulgado pela grande mídia, como outras coisas que prejudicam mais a população do que isso que não está prejudicando, né? Então, queria ouvir um pouco, assim, sabe, sobre esse sistema que está pré-moldando nossas escolhas. Quais são as forças mesmo que estão compondo essas decisões que estão sendo tomadas a ponto de, em 2026, São Paulo não ter uma regulação tão que vá favorecer a população mesmo, né? Então a gente está falando de problemas graves de saúde pública e que a alguém interessa. E a quem, Laura? Principalmente a indústria, né, de alimentos ultraprocessados, ela é a maior interessada. Então, nessa mesma audiência que aconteceu, né, na semana passada, tinha representantes da BIA, né, que é da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, e eles vão em peso em todas essas oportunidades que eles têm de discutir regulação, porque é do interesse deles, né? Eles não querem ter nenhum tipo de regulação sobre a venda de seus produtos, e principalmente de produtos que são tão lucrativos. Porque se a gente pensar, a indústria de alimentos, ela produz uma série de alimentos saudáveis também. A indústria empacota o arroz, né, que a gente come, empacota o feijão, ela higieniza frutas e vende já higienizadas, enfim, uma série de processos, né? Então, mas isso não dá o grosso do dinheiro, do lucro, né, para essas indústrias. Então, o que dá lucro mesmo são os alimentos ultraprocessados. E por isso que elas têm um interesse tão grande em evitar que haja qualquer tipo de regulamentação. Junto a isso, a gente tem elas influenciando no Congresso Nacional, né, influenciando atores políticos em diversas instâncias para que eles também pautem temas do seu interesse, ou então desviem o foco
de discussões que são do interesse da saúde pública, né, e da nutrição, da alimentação. E, além disso, também tem atores políticos, para além de serem influenciados pela indústria, que também têm uma ideia de que quando a gente estabelece uma regulamentação sobre algo que, por exemplo, sobre taxar ultraprocessados ou sobre não vender ultraprocessados nas escolas, a gente está limitando as escolhas pessoais, né? Então, tem uma parte da população que pensa isso, e, enfim, eu acho que tudo isso contribui. Mas eu acredito que o grande papel seja mesmo da indústria de alimentos nesse processo. Tem alguns artigos, eu posso até tentar encontrar depois e mandar para Maria Paula, ela compartilha com vocês, sobre o lobby, né, que é realizado em diversas instâncias para dificultar que sejam regulamentadas ações para o enfrentamento do consumo de ultraprocessados. Vou encontrar esse artigo e mando para vocês depois. Quero sim. Só para uma pitadinha aí, a gente está vendo, né, a nível de lobby, a nível de mobilização em congresso, o agro junto com a indústria de alimentos, né? Então aí você vai entendendo também que são outros atores do sistema, porque o agro, a monocultura vai produzindo substrato para. Então a gente, eles ganham robustez a nível de lobby quando eles juntam a indústria e o agro, né? Isso também é um movimento que a gente vem percebendo bastante. Mas fala lá, Cláudia. Laura, muito obrigada por essa manhã com você. Essa é a primeira coisa. Você trouxe um tema que é tão pertinente de uma maneira assim muito leve, sobretudo para quem não é da área técnica da saúde, que é o meu caso, por exemplo, e de tantos outros que estão aqui. Então, você foi muito leve, didática. E por isso, já dizendo que eu não sou uma profissional da área técnica da saúde, eu sou da saúde, mas da área administrativa, eu peço para você me perdoar e caso a minha pergunta seja um pouco fora de contexto. Mas eu fiquei muito provocada quando você falava, da questão dos ingredientes, a forma como os ingredientes muitas vezes não são divulgados. E aí, na hora que você falou isso, eu fiquei pensando numa questão que tem sido muito presente, mais nos últimos anos do que há um tempo atrás, que é a questão da intolerância à lactose e glúten, em especial. Porque isso agora está muito presente. Muitas pessoas da minha família que consumiam tudo agora não consomem mais ou diminuíram muito, porque se dizem, os médicos disseram, enfim, que são intolerantes a esses dois, a glúten e lactose. E eu fiquei pensando se, se esses ingredientes, se os ingredientes de uma maneira geral fossem divulgados numa parte mais central, ajudaria a nós, consumidores, a entendermos melhor aquilo que a gente está consumindo, e, por outro lado, também forçaria as empresas, a indústria, a diminuírem esses ingredientes que você citou em certo momento, que são prejudiciais à nossa saúde, muitas vezes até alguns cancerígenos. E que isso, então, se por um lado pressionaria a indústria a diminuir certos ingredientes, e contribuiria com essa redução dessas intolerâncias. Eu não sei se é uma coisa, se eu fiz uma mistura muito louca aqui, mas enfim, foi essa coisa que ficou na minha cabeça como pergunta para você. Tá. Obrigada pelos comentários, pela pergunta. Eu talvez vou reformular aqui, porque eu acho que talvez não tenha ficado tão claro durante minha apresentação. Quando eu falo que não são divulgados, o que eu estou dizendo é a quantidade exata de cada aditivo alimentar, mas eles são divulgados na lista de ingredientes. Então a gente vai ler lá, por exemplo, é, edulcorante caramelo 4, sei lá. Corante caramelo 4, né? Ou edulcorante, não sei o que, não sei o que lá, com aqueles nomes que a gente nem sabe pronunciar direito. Então, eles são informados quais são os aditivos que contém no alimento, mas não a quantidade. Então, por isso que eu digo que quando a gente vai fazer um estudo para avaliar
consumo de aditivos e desfechos em saúde fica um pouco mais difícil porque a gente não sabe quanto tem, a gente sabe se tem ou não. Quanto à intolerância e alergia, a gente também tem no rótulo dos alimentos a indicação, né, de alérgenos. Então, por exemplo, leite, castanhas, né, amendoim e outros alimentos que são mais alérgenos, né? Então, esses alimentos precisam estar indicados ali no rótulo e estão, né? Então, agora, sobre o papel do aditivo no desenvolvimento de intolerâncias, tenho que te dizer que eu não sei muito sobre o tema. Acho que eu precisaria me aprofundar mais para te responder com uma convicção. Só complementando essa fala da Laura e da Cláudia, acho que historicamente tudo começa com o movimento da fenilcetonúria, né? A gente tem esse padrão de avisar, assim, de avisos, né? E o movimento, de novo, a sociedade civil trazendo fortemente esse lado regulatório das embalagens, né? À medida de que o teste do pezinho e a fenilcetonúria trazem esse movimento de contém fenilcetonúria, agora contém glúten, né? Mas acho que essa pergunta de intolerância à lactose e glúten, Cláudia, se me permite, eu também não sou estudiosa, não é, mas eu acho que tem um lugar do modismo, do nutrinês e do modismo que vai um pouco, porque acho que tem um hiperdimensionamento aí das coisas, mas é uma impressão, porque depois cada um na sua clínica pode também refletir. Mas a gente está avançando para o finalzinho e eu vou fechar, então, essa última pergunta do Luan e a gente vai encerrando essa manhã. A gente poderia ficar conversando muito mais com você, Laura, porque foi muito, muito, muito boa a sua apresentação, foi muito leve. O tema é muito relevante para a nossa prática, mas a gente vai caminhando aqui para o final. Então, o Luan fecha essa última pergunta. Eu vou tentar ser sucinto. Laura, eu endosso o coro de agradecimento à sua palestra, à sua fala, ressalto a leveza com que você trouxe o tema. E eu fiquei refletindo aqui sobre a questão do como os territórios se organizam e as dimensões políticas, sociais que direcionam vulnerabilidades, né, vulnerabilidades sociais. E aí eu pensei muito sobre o entorno da escola também, como que a caracterização de pântanos e desertos alimentares influencia esse consumo na escola, para além da cantina e da influência da disponibilidade dos alimentos ultraprocessados dentro do ambiente escolar. O entorno também é campo de disputa, pelo que eu vejo. E eu queria entender se existe alguma ferramenta assim que diferencia esse consumo do dia anterior na escola, no território domiciliar, se diferencia também desses outros espaços da criança e do adolescente. Obrigada, Luan. No nosso estudo, a gente controlou, né, na análise estatística pela presença de ambulantes, porque é uma pergunta que tem na Pense, né? Tem ambulantes ao entorno da escola? E aí a gente controlou para isso, o que significa que a associação que a gente encontrou é independente da existência de ambulante. Então, há uma influência do ambiente regulatório e alimentar no consumo, independente se tem ou não ambulante de alimentos no entorno. Mas essa questão é super importante do entorno, porque não adianta, né? A escola tem todo o ambiente protegido, não vende alimento ultraprocessado, tem ações de educação alimentar e nutricional, aí na frente da escola tem uma bomboniere ou várias. E aí a criança atravessa a rua, simplesmente compra aqueles alimentos, né? Então, sim, o entorno também está em disputa e ele deve ser endereçado. Inclusive, eu espero, né, que quando, enfim, sair essa lei nacional, ela também verse sobre o entorno, né, da escola, esse ambiente no entorno. Tem estudos, eu não lembro agora se eu coloquei na minha apresentação, algum deles, mas que também mostram a associação entre o espaço ao redor, né, as imediações da escola
e o consumo de ultraprocessados, mostrando que elas têm um impacto, sim, no consumo. Então é super relevante mesmo. E, gente, eu queria como uma fala final aqui, se eu puder ter esse tempo, Claro, de claro. agradecer muito vocês. Vocês foram muito generosos comigo, muitos elogios, fico muito feliz. E muito obrigada, Maria Paula, também, por me convidar para falar sobre um tema que eu gosto tanto. É isso, acho que só agradecer. E se a gente puder fazer uma fotinho também, eu gostaria. Posso tirar um print? Então tá. 2, 3 e. Pronto, obrigada, gente. Laura, de novo, muito obrigada. Eu gostaria muito, se você pudesse enviar os artigos, eu coloco no grupo CREM, envio pelo e-mail. E para a gente é uma alegria ver a tua trajetória profissional, Laura. Eu lembro você fazendo lá, ajudando a gente com corridinha, no Caio tá por aqui, né? Ali em Vila Jaci. Sim, Então, assim, aquece o coração e aí que fica aqui para as estagiárias que estão conosco, de como é bonito, né, ver essa trajetória sua profissional e parabéns e que você continue aí. Você tem muito, 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 muito jeito para docência, Laura. Você ai, tem uma obrigada. didática Eu dou muito aula, Maria boa. Paula. Acho que eu nem comentei também, mas eu sou professora da Universidade de Mogi das Cruzes desde o início do Pronto. ano passado. Então Ah, também tô. então está explicado. Essa parte do teu currículo eu não sabia, mas assim, você tem realmente muito jeito para docência, tem vocação. Parabéns, Obrigada. tudo de bom. Muito Então, obrigada, gente. Eu posso compartilhar minha apresentação também com vocês. Aí vocês têm acesso a todos os artigos e referências que eu utilizei. ótimo, muito obrigada.